Boa noite a todos. Eu sou Vanise Lemos, jornalista, e estou à frente do cerimonial deste dia festivo, em que se celebra oficialmente o lançamento de um livro de relevância para a cultura piauiense. O historiador Reginaldo Miranda e o portal Entretextos agradecem a presença de todos. O livro que ora se lança, Piauienses Notáveis, do historiador Reginaldo Miranda, traduz o esforço do historiador em construir perfis biográficos de nomes representativos da história do Piauí, nos mais diversos campos da atuação humana, sendo este o tomo 2, tal como o tomo 1, constituído de 80 perfis de valorosas figuras que habitam a memória coletiva. O autor, Dr. Reginaldo Miranda, ex-presidente da Academia Piauiense de Letras, advogado de longa trajetória, escreveu e publicou os seguintes livros: Bertolínia, História, Meio e Homens, Aldeamento dos Acoroás, Piauí em Foco, Vultos da História do Piauí, do Arco da Velha, São Gonçalo da Regeneração, marchas e contramarchas de uma comunidade sertaneja, da aldeia indígena aos dias atuais, A Ferro e Fogo, Vida e Morte de uma Nação Indígena no Sertão do Piauí, Notícias do Piauí, Autos de Devassa da Morte dos Índios Guegués, Apontamentos genealógicos da família Nunes, Política indigenista do Sertão de Dentro, Memória dos Ancestrais, Parentes e Contraparentes, uma genealogia do sertão, Livros à Mancheia, Piauienses Notáveis, tomo 1, Fidié, Guerreiro em Dois Continentes. Lembramos que o livro está para compra na sede da Academia Piauiense de Letras, na Avenida Miguel Rosa, número 3300, pelo turno da manhã. Para apresentar a obra Piauienses Notáveis, tomo 2, convidamos o escritor e professor Dilson Lages Monteiro, titular da cadeira 21 da Academia Piauiense de Letras. Boa noite a todos, senhores e senhoras. A biografia, seja a literária, seja a histórica, assenta-se tradicionalmente na natureza épica de personagens e efeitos excepcionais, cujo objetivo seria auxiliar a narrativa historiográfica ou mesmo se afirmar como história, muitas vezes buscando tornar duradouros a memória de nomes ou esclarecer acontecimentos e, como efeito, compreender a sucessão de fatos no tempo ou descrever tempos e espaços. A literatura especializada diz que a origem do gênero, há milênios, está nos registros biográficos de túmulos de reis e faraós no Antigo Oriente Médio. A tradição conta ainda que entre os pioneiros aparece Plutarco. Há 2000 anos, ele relatou brevemente a existência de dezenas de notáveis da política e do exército da Grécia e da Roma antiga. Na escritura do filósofo, ganhavam interesse as virtudes dos homens de ação, os quais agiam de modo correto, tentando com isso escrever uma história moral estruturada em personalidades exemplares. O gênero seria bastante praticado na Idade Média, evidenciando heróis nacionais, senhores feudais, membros do clero, angiografias e biografias de santos. Ao longo da história, esse modelo de representação do real passou por profundos questionamentos. Indagaram-se, sobretudo, o conceito de verdade na narrativa e a exaltação tendenciosa de indivíduos, grupos de indivíduos ou causas. Entretanto, o gênero permaneceu secularmente como um instrumento valioso para a história e se adequou às concepções metodológicas e aos campos teóricos de cada época, como faz correntemente quando é comum que se vincule à história cultural, como ocorre na escritura de Reginaldo Miranda da Silva. Esse tipo de escritura, portanto, revela-se importante no conhecimento não apenas
de indivíduos particulares, mas também da história de grupos inteiros, através do entrelaçamento da história da vida e, consequentemente, dos aspectos sociais envolvidos. O prestígio corrente do gênero biográfico tem origem recente. A partir da década de 1990, a biografia posicionou-se em lugar de relevo. A historiografia universitária validou o gênero. Entre os historiadores responsáveis pela guinada está Legoff, com a obra São Luís, conforme a nova abordagem, em lugar da linearidade factual da curta duração centrada na cronologia do tempo curto da vida do indivíduo, a tendência passou a ser o estabelecimento de relações desta com o contexto econômico, político, social, cultural, no qual se insere e desenvolve uma vida e que esclarece trajetórias no campo de possibilidades de escolhas e de exploração no qual se exerce a ação individual. Nas últimas décadas, o impulsionamento da biografia se reforçou ainda na proliferação da escrita de si em vários domínios discursivos e linguagens. No Brasil, Lira Neto e Rui Castro acumulam sucesso de circulação de biografias que caíram no gosto popular ao reviverem a trajetória de nomes expressivos da política, da música, da literatura, ao tempo em que retratam diferentes contextos da história e mergulham no cotidiano e na vida privada. Para esses autores, a biografia é campo híbrido, do qual se valem para explorar os recursos narrativos de estratégias que, no gênero biográfico, entrelaçam-se inevitavelmente. Assim, recorrem a procedimentos discursivos do jornalismo, da história e da literatura. No campo do biografismo literário, propriamente dito, entre os consagrados nacionalmente está o crítico literário de ascendência paterna no Piauí, José Castelo. Autor de clássicos como Vinícius de Moraes, o Poeta da Paixão, Companhia das Letras, e João Cabral de Melo Neto, O Homem Sem Alma, e de obras com perfis biográficos de nomes expressivos das letras no país, como bem-sucedido Inventário das Sombras, no qual nomes como Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, José Saramago são radiografados pelo diálogo entre a vivência de leitor e as vidas literária e privada dos biografados, com os quais o autor teve contato pessoal. Para Castelo, a biografia é um terreno fluido, sem garantia de verdade, porque se vale de informações contraditórias em texto de recriação. Apraz-lhe na escritura biográfica e ao leitor encantado com o modo de narrar do crítico a criação de atmosferas, o retrato íntimo, a fotografia em perspectiva, conforme relatou em biografia sobre o cronista Rubem Braga, enfatizando que, como leitor de biografias, sempre se perturbou com o tom peremptório, definitivo, com que os biógrafos são obrigados a amordaçar suas vítimas. Senhores e senhoras, no Piauí, a biografia é festejada hoje, além de pelas pesquisas de Reginaldo Miranda da Silva, pelo trabalho de nomes como o biógrafo e romancista Enéas Barros, autor, entre outros, de Nonon, o Menino da Lagoa Grande, sobre o avô Fontes Ibiapina, o historiador Dr. Antônio Fonseca dos Santos Neto, cujas pesquisas e escritura únicas detalham o perfil da vida religiosa de bispos, por extensão do próprio catolicismo, e o jornalista Zósimo Tavares, presidente da Academia Piauiense de Letras. Este escreveu biografias sobre vários ex-governadores, entre os quais Petrônio Portela, Dirceu Mendes Arcoverde e Alberto Silva, com destaque para a última, pelo emprego mais exato da polifonia
como recurso de narratividade, traço que é perseguido com propriedade em seu estilo e que encontrou no talento que lhe é próprio para biografar e no retrato social de Alberto Silva condições ideais para presentificar a imagem do biografado. Explorando esse gênero, à luz do ensaísmo biográfico, o gigante das letras do Piauí, Francisco de Assis Almeida Brasil, um dos mais destacados nomes da crítica biográfica cultural do país, afirma-se entre os autores locais, cultivando o gênero sobre vários escritores. Com alguns deles, teve alguma convivência. Assim escreve sobre Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Herberto Salles, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Ledo Ivo e outros. Sem cansar de se reinventar, passaria a escrever biografia para a infância, a bem-sucedida coleção Jovens Gênios. Nela, em 6 volumes, reconta a vida de cientistas, poetas, romancistas, inventores, compositores. Diga-se de passagem, essa é uma tendência bem atual na literatura para a infância, a biografia para crianças. Explorando o conjunto variado de fontes primárias, de arquivos espalhados em vários estados e para além-mar, Reginaldo Miranda da Silva constrói, nesse gênero, por meio da narrativa de perfis biográficos, uma obra particular. Nele sobressai a marca do experiente leitor de fontes primárias, cuja escritura rendeu farto material que se desdobra em vários e densos tomos, do Brasil colonial ao republicano, sendo o que ora se dar a conhecer o de número 2, obra particular, seja pelo rigor na localização e interpretação de fontes desconhecidas, seja pelo laborioso esforço de contextualizar em detalhes o biografado. Segue ele uma tradição que encontrou entusiasmo em nomes como Miguel de Souza Borges Leal Castelo Branco, Pereira da Costa, Clodoaldo Freitas, Odilon Nunes, Monsenhor Chaves, Wilson Carvalho Gonçalves. Porém, para muito além da cronologia da vida do personagem estudado e sua inserção mais imediata em agrupamentos humanos, os perfis remontam à estrutura econômica, política, social e cultural do biografado e criam representações úteis para se compreender diferentes momentos e regiões do Piauí. Tal qual a escritura do tomo 1 de Piauienses Notáveis. Neste volume, Reginaldo Miranda da Silva biografa 80 perfis, agora, sobretudo de notáveis do Piauí imperial, embora ainda trace perfis de personagens do Piauí colonial. Fazendeiros, religiosos, magistrados, autoridades militares, políticos, escritores e lideranças de diversos segmentos são perfilados, tendo como um dos esteios da narrativa a extrapolação da vida restrita do biografado, para criar liames entre os acontecimentos narrados e a relação com as diversas esferas de poder e o cotidiano da época, a fim de favorecer o entendimento da relação entre as pessoas. Eu não canso de ler o perfil de José Carvalho de Almeida, nome expressivo da vida de Barras Vila, agora, ainda que vigore em seu método como um dos pontos de partida, a inserção do personagem estudado em grupos familiares ou em classes, obedecendo a movimento cronológico de organização do pensamento, não se limita ao relato no tempo dos fatos pertinentes ao biografado. Pelo contrário, disso se vale para digressões sobre outros acontecimentos que conduzem ao entendimento do processo de assentamento humano em algumas regiões do Estado e mesmo
dos costumes e valores de dada localidade, ou ao diálogo com a memória coletiva de fatos que desembarcam quase inevitáveis ao se rememorar o personagem em estudo. Senhores e senhoras, nas páginas de Piauienses Notáveis, tomo 2, o passeio pelo Piauí colonial e imperial se apresenta vivamente diante do leitor, porque esse Piauí também acaba se transformando espontaneamente em personagem. Colabora para isso não apenas o conhecimento bibliográfico que concentra o autor e a história de documentos referenciais. Aqui ressalto que, desde muito jovem, a pessoa de Dr. Reginaldo Miranda sempre foi visto em espaços onde fontes primárias residem. Ressalte-se, sobretudo, o Arquivo Público do Estado do Piauí, a Casa Anísio Brito. Contribui também a longa história de Reginaldo Miranda da Silva, pesquisando sobre famílias do Sul e do Médio Parnaíba, também do Norte, na tentativa de construir obras que estejam além do interesse nobiliárquico, na tentativa de construir obras que estejam além do interesse nobiliárquico, já matéria vencida em termos de genealogia hoje. Impõe-se aqui citar que suas pesquisas no campo esclarecem dúvidas, há muito perseguidas sem sucesso por genealogistas de escola. Entre elas, a ligação entre os Rego Monteiro do Sul, Médio Parnaíba, aos do Norte Piauiense, já devidamente explicadas, inclusive em perfil publicado em Piauienses Notáveis, tomo 1, que conta com belíssimo ensaio de apresentação do professor Fonseca Neto. Quero ressaltar aqui que foram muitos os descendentes desse ramo familiar que se emocionaram em descobrirem não apenas o percurso dessa família no Piauí, como também de que maneira os imbricamentos entre o sul e o norte do Piauí se estabelecem. É o mesmo trabalho que ele tem feito com várias famílias, algumas famílias antigas de Jerumênia, como os Bonfim Pessoa, matrimoniados com os Barbosa de Almeida, Soares Ribeiro, Nunes e outros agrupamentos. E Dr. Reginaldo não para de descobrir aspectos muito interessantes que permitem interligar estas famílias. Graças à inquietação de Miranda em reler fontes já conhecidas e associá-las a novas fontes primárias, é que velhos troncos familiares da antiga Jerumênia, por exemplo, e personagens emblemáticos dessa antiga cidade, o impeliram a pesquisas de agrupamentos como os Costa Veloso e os Bonfim Pessoa dessa região, e a novas pesquisas sobre agrupamentos do Médio Parnaíba, entre os quais famílias já pesquisadas por ele, como Soares Ribeiro, Barbosa de Almeida, da Costa e Silva Soares de Araújo e Nascimento e Pereira de Araújo. No volume 2 de Piauienses Notáveis, esses agrupamentos figuram, por exemplo, representados na personagem cearense Ponciana Ribeiro, cuja coragem e persistência em busca de justiça para além do Atlântico, em face do bárbaro assassinato do marido, até hoje se mantêm vivos na memória oral do Médio Parnaíba piauiense. Ainda, para ficar em apenas 2 nomes, no perfil do capitão português João da Costa Veloso, cuja atuação se fez forte na cidade de Oeiras e nas vilas de Valença, Jerumênia e São Gonçalo da Regeneração. Senhores e senhoras, Piauienses Notáveis, de Dr. Reginaldo Miranda, é coleção para a vida toda. Para ser lida e relida. Livro de consulta. Não se lê de fôlego medido. Não se lê de fôlego medido. Prepare o leitor o lugar visível para a obra, na estante ou na cabeceira da cama. Cada perfil integra a natureza do verbete a do ensaio.
renovando a escritura historiográfica no gênero, à luz das contribuições da nova história. Em cada verbete, descobrimos ou se descobrirá não apenas informações ou esclarecimentos sobre os biografados, mas também, e sobretudo, conjunto significativo de referências sobre assentamentos humanos, lugares, costumes, organização político-social, inclusive as teias do poder e da constituição das elites. Em cada tomo, tem-se uma visão clara do que foi e é o Piauí. Muitos verbetes ensaios dialogam entre si. As referências, por exemplo, a João Gomes do Rego Barra, personagem da fundação da vila de São João da Parnaíba e ascendente de sem número de famílias do norte. Remete a vários outros perfis biográficos do volume em que se enquadra e também de outros volumes. De igual maneira, outros perfis. Nesse sentido, a obra traz uma natureza polifônica, perceptível pelo leitor hábil. Lembrando que escreveu o historiador José Barros Assunção ao discorrer sobre as fontes dialógicas em processos criminais e inquisitoriais. Diz que o papel do historiador reside em ler vidas e relações sociais através dessa polifonia habitada por diversas vozes que falam de suas vidas cotidianas, de sua classe e posição de classe, de relações mútuas, das hierarquias que as submetem, de suas práticas culturais, de seu imaginário. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, agora ouviremos as palavras do autor de Piauienses Notáveis, tomo 2, Dr. Reginaldo Miranda. Senhoras, senhores, que nos acompanham pelas plataformas virtuais, quero inicialmente agradecer a Vanise Lemos pelo apoio aqui na organização deste lançamento, ao escritor, professor, meu confrade na Academia Pinheiros de Letras, Wilson Lages Monteiro, pela a leitura antecipada da obra e pela análise que fez desse meu trabalho e pela apresentação, essa excelente, brilhante apresentação que fez aqui nesta noite, analisando todos os aspectos do meu livro, da forma da escrita e situando no contexto da historiografia piauiense. Na verdade, a minha fala, depois dessa bela apresentação do Dilson, é mais de agradecimento, mas gostaria de lembrar que eu sou um escritor que iniciei muito jovem, escrevendo, pesquisando, CV fonte primária, sobre aspectos da história piauiense. E não poderia, evidentemente, né, escapar a esse meu interesse de pesquisa, a biografia de pessoas, de vultos, que se destacaram na formação social do Piauí, pesquisando desde aqueles que se destacaram no assentamento da nossa base colonial e a minha intenção com esta coletânea é trazer até os dias atuais cerca de 5 volumes, com 400 perfis. Né? Se Deus nos der saúde, que graças a Deus estamos tendo no momento, e tempo para pesquisa, vamos com calma, com tranquilidade, construir essa obra, né, em 5 volumes. Já publicamos o primeiro, esse aqui é o segundo, e lembrando, conforme disse o professor Dilson, né, lembrou, a pesquisa de biografia no Piauí, ela teve início ainda no século XIX, com Miguel de Souza Borges Leal Castelo Branco, que publicou primeiro em jornais de Teresina, alguns perfis, e reuniu depois em volume no ano de 1879. Foram 28 ensaios biográficos, evidentemente, sobre piauienses que viveram antes de 1879, quando ele publicou a sua obra. É um livro muito interessante, é um livro importante para se compreender aspectos do Piauí. Quando eu estava na presidência da Academia Piauiense de Letras, fiz de tudo para reeditar esse livro, conseguimos reeditar
A dificuldade inicial foi para conseguir um exemplar que já estava esgotado e um exemplar para se preparar a reedição. Tinha um na academia, uma cópia, faltando umas páginas. Felizmente, a Terezinha conseguiu também uma cópia aí na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e complementou essas páginas que estavam faltando, de forma que tivemos a oportunidade de lançar este livro de Miguel Borges, isso relançado durante minha passagem pela presidência da Academia Piauiense de Letras. São 28 perfis de piauienses, tanto de pessoas nascidas no Piauí, quanto de funcionários que prestaram serviço no Piauí, governantes, bacharéis e outros, e que foram importantes para a história piauiense, e que ele também ampliou, no caso, esse conceito de piauiense, não só os nascidos no Estado, quanto aqueles que prestaram serviço ao Piauí. Posteriormente, nesta mesma linha de pesquisa, destacou-se Clodoaldo Freitas, que publicou também alguns artigos aí na imprensa, e em 1911 publicou um livro, Apontamentos Biográficos, com 10 perfis. Esses perfis de Clodoaldo Freitas, eles são assim, vamos dizer o seguinte, os de Miguel Borges são mais leves, mais curtos, do Clodoaldo Freitas, do Miguel Borges, né? Do Clodoaldo Freitas, ele já faz um ensaio mais profundo, com análise, né, mais detalhada desses personagens. Mas é importante dizer que tanto Miguel Borges quanto Clodoaldo Freitas eram militantes do Partido Liberal e, de certa forma, prestigiou muito, né, nessas obras pessoas que militaram naquele partido, mas não deixa de incluir, diversos jornalistas, escritores, empresários, políticos, profissionais liberais, são obras interessantes, né? Um terceiro nome que se destacou também como pioneiro nessa pesquisa de biografias no Piauí, nesse trabalho, foi o senhor Joaquim Raimundo Ferreira Chaves, campo-maurense, também membro da Academia Piauiense de Letras, que reuniu diversos artigos, publicando muitos deles na imprensa, e depois organizou o primeiro volume de seus apontamentos biográficos também, em 1981, e um segundo em 1983. São 49 perfis de piauienses também, de pessoas que destacaram na história do Piauí. Veja só, então, Miguel Borges foram 28, Clodoaldo Freitas 10, mas depois o Clodoaldo publicou mais alguma coisa esparsa e podemos colocar uns 15 perfis do Clodoaldo Freitas. Monsenhor Chaves, 49 perfis. Até então, esse trabalho do Monsenhor Chaves era o maior conjunto de biografias. Depois disso, tivemos também diversos outros piauienses fazendo obras, também publicando, mas em menor quantidade de estudo. Por exemplo, Esmeralda de Freitas publicou um perfil do padre Marcos de Araújo Costa, um do Manuel Clementino Souza Martins, que foi um militar que todo mundo sabe que faleceu em combate na Balaiada, e mais uns pouquíssimos, questão de 4 a 5 perfis. Arthur Passos escreveu um perfil de Abdias Neves, o padre Cláudio Melo também publicou uma excelente monografia sobre Bernardo de Carvalho Aguiar, também toda baseada em fontes documentais. Mais recentemente, diversos professores da universidade vêm publicando obras de biográficas. Um exemplo aqui, lembrado pelo Dilson, é o professor Fonseca Neto, que tem publicado alguns trabalhos interessantes, sobretudo a coletânea aí sobre os bispos piauienses. É nesse contexto que eu tenho procurado também, estou trilhando, né? No caso, eu publiquei o primeiro volume de Piauienses Notáveis, que no ano, pela coleção Centenário, foi publicado em 2019, com 80 vultos. E agora estou publicando mais o segundo tomo com mais 80 vultos. Então já são 160 vultos sobre vultos piauienses. Piauienses e portugueses. Esse primeiro volume, eu até disse assim na minha apresentação, podia ser chamado Piauiense, Lusos Piauienses Notáveis, porque ali eu resgato a biografia de diversos governadores, todos os governadores, aliás, da capitania, todos os ouvidores gerais. Havia dúvidas sobre quem foram os ouvidores do Piauí, a sequência, né? Até um equívoco era se afirmar que Vicente Leite Ripado
tinha sido o primeiro ouvidor do Piauí, quando, na verdade, ele não foi nem ouvidor no Piauí, ele era ouvidor do Maranhão e veio aqui ao Piauí apenas porque o Piauí, na época, estava também, fazia parte da jurisdição do Maranhão, né? Então, a ouvidoria do Maranhão englobava Maranhão e Piauí. O primeiro ouvidor foi Antônio Márcio Cardoso, eu coloco aqui, encontrei toda a documentação. Aliás, conforme disse o Bill, se lembrou muito bem na apresentação, nós temos trabalhado com fontes primárias, então eu tenho conseguido, felizmente, graças à digitalização de documentos que tem sido feita e compartilhadas por alguns órgãos, eu tenho tido facilidade de manusear esse documento e como fonte de pesquisa aqui, eu tenho utilizado, principalmente desses últimos do século XVII, XVIII, um índice de bacharéis da Universidade de Coimbra, que é o índice, aí tem um resumo da vida escolar, filiação, poucas informações. Tem também digitalizado, está disponível. Eu tenho utilizado muitos arquivos da Torre do Tombo e do Arquivo Histórico Tramarim de Lisboa, além de outras fontes, né? No caso, também um processo chamado leitura de bacharéis. Naquela época, todos os bacharéis que se formavam, concluiu a graduação pela Universidade de Coimbra, eles eram submetidos a um processo de leitura de bacharéis, onde havia uma investigação sobre a vida deles, da família até os avós, e também um teste ali para ver se eles estavam preparados para exercer a profissão. De forma que esses processos são ricos de informações sobre esses primeiros bacharéis que atuaram no Piauí. Aqueles que vieram à nossa capitania como ouvidores gerais, também quando terminava o período deles, eles vinham com um período de 3 anos, podendo ser prorrogado por igual período ou mais tempo. Quando terminava, existia um processo também de residência. O ouvidor que chegava para substituir o que estava saindo, ele já vinha com a incumbência, a obrigação de tirar um processo de residência do bacharel. Então, ele ouvia diversas pessoas da cidade de Oeiras, de outros locais, para apurar como foi a período de atuação daquele bacharel. Ele só era nomeado para outro cargo depois que era concluído esse processo e concluía-se que ele tinha saído com as mãos limpas, que não tinha praticado nenhum ato, né, vil, nenhum ato fora das atribuições do seu cargo. Então, são também processos. Então, veja só, nós temos isso na Universidade de Correios de Bacharéis, temos o processo de leitura de bacharéis, quando ele se forma lá, aí nesse caso desses 18 ouvidores que nós pesquisamos, quando eles vieram prestar seu serviço aqui, que saíram, tem esse outro processo de residência. Então, aí já dá para nós, quer dizer, são fontes interessantes que eu utilizei para reconstruir a vida desses primeiros bacharéis que atuaram no Piauí. É por isso que esses trabalhos têm interessantes informações, novidades, exatamente porque é baseado nessas fontes de pesquisa da época. Também tem processos aqui sobre religiosos, por exemplo, os padres, quando estudaram tanto em Portugal quanto no seminário de Olinda, no seminário do Maranhão, eu já consegui digitalizar mais de 40 processos de informações de gênero. Esses processos também eram necessários quando o estudante, o seminarista, concluía os estudos eclesiásticos no seminário, ele só era ordenado depois que era feito esses processos de informações de gênero, onde era ouvido na local que ele nasceu, por onde a família morou antes daquela ordenação, para ouvindo testemunhas para saber quem eram os pais, quem eram os avós. Aí também tinha uma série de situações que era para saber se ele não era cristão novo, se não tinha, né? Porque até tem toda essa preocupação. Mas isso aí também, para nós pesquisadores, é uma rica fonte de pesquisas, tanto sobre a vida escolar dele lá, quanto sobre o seu costume e o de sua família. Eu estou compartilhando aqui com vocês essas interessantes fontes de pesquisas que eu utilizei, sobretudo nesses 2 primeiros volumes. Evidentemente que quando vem se aproximando mais, a gente vai encontrando outras fontes de pesquisas, jornais, da Biblioteca Nacional tem utilizado muito também, evidentemente que a documentação de cartório, processos de inventário, né, processos de aquisição de terra,
a eclesiástica, livro de batizado, de casamento, de óbito, de Oeiras, por exemplo, que vem desde o primeiro livro que eu consegui consultar de Oeiras é em torno de 1720, né, 1718, por aí, que é o segundo livro de Oeiras. Encontra-se outro de São Luís, de outros lugares, de forma que hoje nós pesquisadores, temos essa facilidade exatamente de ter essa documentação digitalizada. A dificuldade é a escrita, né? Você tem que ter muita atenção. Felizmente, eu já peguei uma certa prática com, né, leitura desses documentos. Então, são essas fontes de pesquisas que têm nos permitido publicar esses perfis. Por exemplo, esses 160 primeiros perfis aqui, que eu publico, são trabalhos pioneiros, porque esses escritores anteriores, que eu falei, com Miguel Borges, Clodoaldo, o Padre Chaves, eles escrevem sobre alguns livros, mas são poucos desses perfis que são tratados por eles, né? Tem aqui, evidentemente, que alguns, né? Vamos dizer, por exemplo, só para o leitor tomar conhecimento, assim, rapidamente, no primeiro tomo, eu trato aqui, por exemplo, do perfil do Domingos Jorge Velho, que foi um dos pioneiros aqui no devassamento e colonização do Piauí. Francisco Dias de Siqueira, que foi o líder dos paulistas, do Arraial de Paulistas, Domingos Afonso Sertão, Francisco Dias Dávila, Julião Afonso Serra, que são os grandes sesmeiros do Piauí, que eu, além de submeter ao crivo da pesquisa as informações já publicadas sobre eles, né, consegui dados novos, quer dizer, para a biografia deles, tanto consegui informações novas nessas fontes de pesquisa, quanto eu procurei aquelas informações que já estavam divulgadas, submeter a esse crivo aqui das novas fontes, para ver o que é que tinha consistência. Então, o nosso trabalho tem este mérito também. Evidentemente que eu não vou dizer todos os perfis aqui, mas só, por exemplo, o leitor saber, também aqui, temos aqui também o perfil do mestre de campo, Antônio da Cunha Souto Maior, do mestre de campo Bernardo de Carvalho Aguiar, né, o chefe do Levante Geral dos Índios do Norte, de 1712 a 1717. O perfil de Dom Frei Francisco de Lima, bispo de Pernambuco, que foi quem mandou instalar a freguesia de Oeiras. O perfil biográfico do padre Miguel de Carvalho e Almeida, fundador de paróquias e missionário do Sertão. Foi quem veio instalar a paróquia de Nossa Senhora da Vitória e aqui deixou o seu primo, o padre Tomé de Carvalho e Silva, o primeiro vigário do Piauí. Quem acompanha a pesquisa, quem acompanha a historiografia piauiense, sabe que havia muita dúvida sobre esses personagens. O padre Miguel de Carvalho e Almeida, por exemplo, era tratado por muitos como o padre Miguel Couto. Couto, no caso de Carvalho, porque o Carvalho veio abreviado e então houve confusão na interpretação do nome dele. Esse aí já tinha sido esclarecido por outros escritores, mas os dados dele, biográficos, com essa segurança, e foram publicados a primeira vez nesse nosso trabalho de pesquisa. Assim como os do padre Tomé de Carvalho e Silva. Evidentemente que porque eu encontrei essas informações dele de higiene em Portugal, e também outra fonte de pesquisa que eu utilizei muito foi a do Santo Ofício. Por exemplo, o padre Miguel de Carvalho, ele solicitou ser familiar do Santo Ofício. Então, tinha todo também uma investigação sobre a família, e ali onde eu consegui informações importantes sobre a genealogia, a ascendência dele por diversas gerações. Isso me foi permitido, por exemplo, localizar os seus ancestrais num excelente trabalho de genealogia português, por um escritor, não sei o que era, Soveral, né? Esse escritor, ele escreveu sobre as famílias de Ribeira de Pena, e entre esses está a família Carvalho de Almeida, vem desde as origens mais remotas, e através desse trabalho de pesquisa aqui, nessas fontes, eu consegui localizar naquele trabalho dele essas informações também, de forma que enriqueceram muito o nosso trabalho. Por exemplo, Gonçalo de Barros Taveira, que foi familiar de Santo Ofício, é o sogro do famoso João do Rei Castelo Branco, né, que aí é muito conhecido no combate aos índios no Piauí. Da família, sobre a família Carvalho da Cunha, de Parnaguá, o perfil de Baltazar Carvalho da Cunha, Paulo Carvalho da Cunha, Manuel Alves de Souza, por exemplo, todo com base nessa documentação do Santo Ofício.
Esclareci dúvidas sobre o fundador da família Castelo Branco, Dom Francisco de Castelo Branco, e não Dom Francisco da Cunha Castelo Branco, como consta em estudos de genealogia. Consegui documentos dele, inclusive sobre o naufrágio do navio, sobre a vida militar dele em São Luís do Maranhão, esclarecimento sobre que ele nunca morou no Piauí, Campo Maior, morou sempre, depois veio para Pernambuco, depois foi para São Luís, e ali foi que vieram depois as filhas dele com os seus genros, com o seu respectivo marido, que era o genro de Dom Francisco, e estabelecer fazendas em Campo Maior até Parnaíba. João Gomes do Rego Barra, por exemplo, que o Dilson lembrou muito bem na sua fala. Consegui também fazer o perfil deste aí, também com base em informações primárias, né? Um perfil bastante interessante. E é isso, né? Então, a Delegacia Dava Pereira, de tanta gente aqui, de todos os ouvidores do Piauí, por exemplo, desde o primeiro, que isso aqui, pelo menos, eu vou encerrar aqui essa parte do primeiro volume, mostrando aqui, por exemplo, nossos ouvidores foram Antônio Marcos Cardoso, José de Barros Coelho, Francisco Xavier Morato Boroa, Custódio Corrêa de Matos, Matias Pinheiro da Silveira Botelho, João Pedro Henrique da Silva, José Marques da Fonseca Castelo Branco, Manuel Cipriano da Silva Lobo, Luiz José Duarte Freire, esse aqui foi da época da instalação da capitania. Joaquim José Corrêa de Sande. Antônio José de Moraes Durão, tem também, foi um personagem polêmico, foi preso, inclusive, saiu daqui, né, foi mandado preso para Portugal, depois foi reabilitado no Real Serviço, foi servir em Angola, Moçambique. José Pereira da Silva Manuel, Cristóvão José de Frias Soares Sarmento, José Pedro Fialho de Mendonça, Henrique José da Silva, Luiz José de Oliveira, o Barão de Monte Santo, Francisco dos Arcos Mendes Barreto, isso aqui também é conhecido como personagem ali na época da luta da independência, que foi o último, né? Exatamente, que aí foi quando o Brasil desligou de Portugal. Então, esse aqui é a relação completa de todos os ouvidores, são bacharéis portugueses, que foram ouvidores gerais no Piauí. Eles eram juiz, que no caso seria de todo o estado do Piauí, que era a comarca única, e de uma certa época também eles ocupavam o cargo de desembargador da Relação da Bahia, porque o Piauí era subordinado à Relação da Bahia, até a fundação do Tribunal da Relação do Maranhão em 1813, quando passamos o Maranhão, e somente em 1880 e 90 e pouco, né, na memória aqui do falhou, foi criado o Tribunal de Justiça do Piauí. Aí foi que nós ficamos, né, pertencendo a esse novo tribunal. Então é isso. Esse aqui é o primeiro volume. No segundo volume, eu trago também interessantes outros do Piauí, também algum do período colonial, personagens que se destacaram na Guerra da Independência do Piauí, os personagens que destacaram da balaiada, tanto como líder balaio, como Raimundo Gomes, o cara preta, né, que é até um apelido pejorativo que se dizia, e que eu consigo fazer aqui uma análise do perfil dele, quanto aqueles que destacaram também na repressão a essa balaiada. Nesse aspecto aqui é um livro interessante para quem quer conhecer sobre aspectos diferentes da balaiada no Piauí. Eu trago aqui o perfil de diversos personagens que lutaram dos dois lados da luta. Então, é isso, meus amigos. O livro está à disposição dos leitores interessados na Academia Piauiense de Letras, no período das 8 até as 13 horas. Esses dois volumes iniciais, tem os dois volumes lá, o primeiro e o segundo, com esses personagens, ao todo são 160 personagens, 80 do primeiro tomo, 80 do segundo, que são exatamente pegando aí esse período colonial e o período provincial, grosso modo, até a época de transferência da capital do Piauí, de Oeiras para Teresina. Eu faço o perfil nesse livro aqui também, tem também aqui o perfil dos governadores do Piauí. Se no primeiro volume eu trouxe o perfil dos governadores da capitania, neste segundo eu trago o perfil também dos governadores, com as principais obras que eles fizeram, da independência até o Saraiva, que transferiu a capital de Oeiras para Teresina. Isso aqui é um aspecto dos governantes, mas evidentemente todos aqueles que destacaram aqui, tem, por exemplo, o perfil de Esperança Garcia,
que é um personagem também aí na luta de resistência, de reivindicação de direitos. Já falei também do Mandoladinho, do Cacique Bruenque, também, que era o líder indígena, de forma a plantar essa base colonial, para fundar as primeiras fazendas, as primeiras freguesias que deram origem às atuais cidades do Piauí. Os fundadores das principais famílias também do Piauí estão tendo seu perfil delineados nessa obra, de forma que, conforme o professor Dilson fez aí, né, lembrando a sua apresentação, alguns aspectos do livro, quer dizer, é um trabalho que, para quem gosta, para quem quer conhecer a história do Piauí, está aqui à disposição do leitor esses dois primeiros tomos de piauienses notáveis, com o perfil desses vultos. E, evidentemente, conforme o Dilson disse, esses perfis não são perfis isolados. Fulano nasceu, fez isso, morreu acolá. Não, são contextualizados. Quando eu vou falando do perfil que ocupou esse cargo, nós vamos contextualizando de forma que o leitor vai entender o contexto em que atuou aquele personagem e vai entender a história do Piauí. Você lendo esses perfis em conjunto, evidentemente, que você vai ter um amplo painel da história piauiense, porque nós vamos analisando a atuação de cada um, inclusive no caso aqui que eu lembrei da Baleada, e do jeito que eu trato do perfil do Manuel Clementino de Souza Martins, de José Martins de Souza, de e diversos, José Maurício da Costa Pestana, de Antônio Ribeiro Soares, de Antônio de Souza Mendes, daqueles que se destacaram no combate aos balaios. Eu também trago aqui o perfil de Raimundo Gomes, que era líder, um dos principais líderes balaios, né, o vaqueiro Raimundo Gomes. Eu trago o perfil de Domingos Alves Ferreira de Veras, fazendeiro rico, líder balaio, lá na Fazenda Frecheiras. Eu trago o perfil também lá dos Aguiar, de um Aguiar, o Aguiar lá de Parnaguá, que era outro rico fazendeiro, que também aderiu à balaiada. De forma que, eu digo assim, do capitão Manuel Lucas de Aguiar, é a revolta de Parnaguá. Quer dizer que era um líder balaia, porque a balaiada no Piauí, ela tem um aspecto que tem no Maranhão, mas tem um aspecto também um pouco diferente. Ela não foi uma luta somente das camadas mais pobres, dos escravos, né, os negros, os vaqueiros. Teve esse elemento, mas no caso do Piauí, teve também um segmento da elite dominante, é, já revoltada com o longo domínio do Visconde da Parnaíba, que se rebelou também, um aspecto de oposição. Foi o caso da família Guiar, em Parnaguá, liderada pelos irmãos Manuel Lucas e Sebastião José de Aguiar. Faço o perfil aqui de Manuel Lucas, e evidentemente desse perfil aparece toda a família, os irmãos Sebastião e outros. O perfil de Domingos Alves Ferreira de Veras, como eu lembrei aqui, Lida Balaio, Lívio Lopes Castelo Branco, também a família Castelo Branco de Campo Maior, ativa aí junto, né, nessa revolta, tem diversos perfis. Então, o leitor lendo os dois lados, vai ter todo com fotos documentais, vai acompanhar os dois lados dessa questão, por exemplo. Então, dá para se formar um amplo painel dessa história piauiense, desse período. Outro volume que está em preparo vai pegar realmente esse final do Império e começo da República. E assim vai, até chegar à atualidade. É um trabalho sem pressa, mas feito com pesquisa, com segurança, para que nós possamos dar a contribuição que o Piauí merece nesse campo de pesquisa. São minhas palavras que eu tinha a dizer e quero, enfim, agradecer àqueles que estão nos acompanhando aqui pelo canal, essa plataforma virtual. Agradecer ao Dilson, organizador, a Vanise, que está colaborando. Muito obrigado pela atenção. Bom, e agora a palavra está franqueada para quem dela queira fazer uso. Vou fazer uso. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Queria parabenizar o doutor Reginaldo pelo brilhante trabalho. Vejo que é uma coisa de fôlego, que já está prometendo, né? Uma segmentação. Eu tenho duas perguntas. Perguntas muito simples. Primeiro, onde é que o senhor acha tanto tempo para fazer essas pesquisas? Não são fáceis. E segundo, se o senhor chega a sonhar com esses personagens,
tomar café com eles, sair para dar um passeio. É isso. Obrigado pela pergunta, Hernando Retirana, né? Para nós historiadores hoje, pesquisadores, facilitou muito, Hernando, a questão dessa digitalização. Quando eu comecei a pesquisar, eu visitava o Arquivo Público do PE e continuo visitando, mas complica um pouco, diminui o tempo de pesquisa, porque o arquivo está aberto no horário comercial, no horário de trabalho, né? E hoje, aí dificulta um pouco a nossa pesquisa. Mas, atualmente, com essa digitalização, começou naquele projeto, no tempo do Brasil 500 anos né, da colonização da América, né, do descobrimento. Ele nem gosta de falar de descobrimento, né? Que na verdade, né, que foi da chegada dos portugueses do processo de colonização, então foi digitalizado muito documento da documentação referente ao Brasil, do Arquivo Histórico do Tamarindo de Lisboa, a Torre do Tombo, né? Então, esse documento, você consegue localizar aí pelo sistema, eles estão hospedados no site respectivo da Torre do Tombo, da Arquivo Histórico do Tamarindo, e à noite, por exemplo, um horário desse aqui, às vezes eu, né, abro o computador, vejo, por exemplo, mas a gente termina vivendo um pouco como personagem. Você escreve uma história dessa, acompanhando o personagem, por exemplo, não faz muito tempo, eu li aqui todo o processo do padre Malagrida, que foi a última vítima da Inquisição em Lisboa. Também o perfil do padre Malagrida eu escrevi nessa especial obra, né? Ele teve no Piauí, ele tentou aqui também fundar o Seminário da Parnaíba, né? Que era lá Buriti dos Lobos, ali que foi... Vi aqui documentos também do José Lopes da Cruz, que doando lá uma área para ele construir o seminário, mas ele não teve né, os apoios e tudo, mas ele esteve aqui, por exemplo, em Valença, em Piracuruca, né? Ele missionou pelo interior do Maranhão e Piauí, né? Por isso que ele está ligado aqui à nossa história. E eu vendo o processo dele, da prisão dele, né? Da perseguição do Marquês de Pombal, né? Ele o Malagueta é um mítico, a figura mítica, o Pombal era muito prático, né? E então aquele terremoto de Lisboa, por exemplo, o Pombal mandou escrever lá um artigo dizendo as causas naturais do terremoto, e o Malagrida, na fala dele, no púlpito, dizia que era castigo, né, contra o povo, e aquilo ia contra o que pregava o Pombal. E por isso é um dos motivos apenas que ele foi perseguido, foi colocado no exílio em Setúbal, e depois foi condenado e morto pela Inquisição, mas esse processo é volumoso e um processo desse que nós nunca teríamos acesso se não fosse essa digitalização que está hoje, né? Então, você consegue sair na Torre do Tom, por exemplo, olhar. Eu consegui baixar aqui o processo e ler uma grande parte que me interessava para fazer esse perfil dele, né? Então é isso. Hoje, em Portugal, por exemplo, eles estão muito mais organizados do que aqui nós no Brasil. Todas aquelas freguesias de Portugal já tem a documentação digitalizada, disponibilizada no site deles, na internet. Então a gente consegue ter acesso à noite, final de semana, a essa documentação com conforto de estar em casa, né? Para poder fazer essas análises e produzir a obra que nos interessa do caso, né? Mais alguém quer participar? Vanessa, eu quero, dando boa noite aqui a todo mundo, cumprimentar o nosso confrade, Reginaldo Miranda, por esse lançamento, uma espécie de avant-première desse lançamento. Sei que outros virão. Quero aqui deixar, então, esse registro, né, nesse momento, e junto com os cumprimentos para o nosso também confrade Dilson Lages, que prefaciou, rigorosamente fez um estudo sobre biografia, né, dentro do seu escopo conceitual, mais conceitual, e, evidentemente, leu com muita avidez, né, o conjunto das 80 biografias do volume 2. Ele já conhecia o volume anterior. E a Algetirana, que eu escutei aqui a indagação dele, é o nosso colega Reginaldo, né? Eu digo, o caríssimo Algetirana, o professor, o nosso colega, o acadêmico Reginaldo Miranda, sonha mesmo, sabe? Ele, quando nos encontra por aí, na academia e tal, quer dizer, a imersão dele é muito intensa. E o que ele acabou de lembrar, né? Ele se apaixonou pelos documentos,
pela emoção de você tocar, e no nosso caso aqui, pela primeira vez, como ele faz com muitos documentos, né? É, os quais fundamentaram, né, essa pesquisa dele, uma pesquisa em profundidade, né? E muito diversa, né? Mas uma pesquisa que é apaixonante ainda mais, porque cada descoberta não é descoberta só relacionada a uma pessoa, né? Como o Dilson acentuou no prefácio, no estudo dele, né? Você tocar numa nervura de um personagem desse, sabe? Ele chama, você já imediatamente você desencadeia um processo de lembrança de outros que você também está estudando, né? E mais ainda, de muitos que se conhecem hoje em dia, porque a rigor ele está, já não são as primeiras obras que ele mexe com isso, já tem 2 ou 3 grandes livros que ele mexe né, de maneira mais apurada com o ajuste das anotações desse biografário piauiense, dessa genealogia. Então, é impressionante como ele está se transformando num conhecedor de tudo, praticamente. Porque, primeiro que a teia familiar piauiense do primeiro século e do segundo, e nós agora estamos no terceiro, ela não é tão diversificada assim. Ela não é. Né? Então, ele já, como o Dilson também acentuou, né, essa questão da família do norte com o sul, né, é como se fossem 2 mundos diferentes, o sertão mais de dentro com o sertão mais de fora, mais perto da Parnaíba. Não, isso constitui sim uma unidade, né? O Piauí é uma unidade política desde aquela descrição do padre Miguel de Carvalho, né? Ali está o primeiro rol que o Reginaldo trabalhou, que a gente conhece, instigador. E dali você vai conferindo por outros aportes, né? Outras contribuições, como ele próprio citou. Então, quero cumprimentar aqui o Reginaldo, né? Parabenizar esse querido amigo, né? Eu sou testemunha, né, da seriedade com que ele escreve, né? E pesquisando, e repito, né? Quando a fonte é primária, a paixão aumenta mais, porque a emoção de descobrir, de atestar algo que o outro já fez e às vezes nem viu, né? Ou citou fontes de segunda, de terceira, de quarta citação, e ele então nos contribui com esse trabalho dele, né? Com essas biografias, em grande parte, daí o valor ainda maior de tudo, em grande parte com fontes primeiras, tá? Fontes primárias, e lá da raiz, que muito pesquisador sonha, que é da raiz de ver os documentos, né? Lá arrancando, desentranhando, lá de onde eles estão, desde o momento da sua construção, como os registros originais, né, da máquina imensa, burocrática, de Portugal, transposta para o Brasil. Então, eu quero aqui deixar consignado esse parabéns. Aí eu também tenho o privilégio de já estar com ele há 2 semanas em mãos aqui, estou consumindo aqui, aí só, não mais ainda, porque me sobra pouco tempo. Na verdade, não é tempo que sobra, né? Ele não é do tempo sobrante, ele é do meu tempo de labor e querer ler, né? Mas são muitas coisas, estou avançando, porque eu tenho interesse muito no Médio Parnaíba, porque ele também está fazendo a história, né, do Piauí que se projeta ao grande sertão do Maranhão, sabe? Então, isso nos serve, né, muito. Esse trabalho não é só do Piauí, da expressão do que é também dos sertões expandidos a partir do Piauí, que veio da Bahia, Pernambuco e do Ceará. Então, aqui fica fixado, fica dito aqui, né, essa minha consideração, e eu deixo aqui meu abraço para todos. Eu que agradeço ao professor Fonseca Neto pela sua intervenção, pelas suas palavras. Fonseca, então, inclusive pela apresentação, o professor Fonseca Neto, que faz a apresentação do primeiro volume de Piauiense Notáveis. Também fez lá uma leitura antecipada, né, fez uma apresentação situando muito bem aquela obra, e tem sido colaborado comigo de várias formas. Primeiro, para o perfil do Dom Frei Manuel da Cruz, por exemplo, foi muito importante aquele trabalho que você me presenteou, aquela publicação lá do Senado, né? Fonseca também foi a pessoa que me apresentou pela primeira vez o catálogo histórico o catálogo da Arquivo Histórico do Tramarino com aquelas publicações. E a gente, no dia a dia da academia, sempre discutindo esses assuntos, né?
e dessas discussões sempre se contribuem para para a elaboração da nossa escrita, né, e tirar algumas dúvidas, algumas situações, de forma que o Fonseca é uma das pessoas que tem discutido muito comigo esses assuntos, sempre depois das reuniões na academia, né, e é a pessoa que tem dado sua colaboração também a mim nesse sentido. Muito obrigado, Fonseca, tanto pela apresentação da obra, quanto por essa intervenção sua aqui nessa apresentação. Um abraço. Prazer nosso. Grande, obrigado. E eu gostaria de registrar as presenças aqui do professor Fonseca Neto, Reginaldo, Frederico Ribelo, Adauri, Diego Mendes, Elmar Carvalho, Hernani Getirana, Francigeuda Ribeiro, Francisco de Assis Alves Oliveira, Alan Silva, Igor Rafael Silva, Jarbas, professor Fonseca, já falei, e doutor Itamar. Eu gostaria de manifestar, parabenizar aqui a todos, né, que organizaram esse lançamento dessa plataforma, né, o professor Dilson, como sempre, brilhantemente, né, sabendo apresentar os trabalhos tanto literários, né, como históricos, historiográficos, né, um grande conhecedor nessa área no Piauí. Parabenizar a equipe, né, Vanise Lemos e os demais, né, que participaram. Eu queria aqui parabenizar o doutor Reginaldo Miranda, complementando aqui as falas, né, do doutor Fonseca e do Getirana, é que eu acho que aqui na linguagem popular, a grande sacada do doutor Reginaldo é a contextualização, né, das figuras biografadas e a contextualização em si dos fatos históricos de forma clara e bem lúcida, né, trazendo à baila as dúvidas que vêm sendo perpetuadas com o tempo. Então, quero parabenizar ele. Eu acho que é um divisor de águas nesse sentido da contextualização, a preocupação que ele tem em fazer com que o leitor se situe, né, do biografado, dos fatos históricos, né, ele traz para o leitor todo esse aparato, né, que facilita o entendimento e, com isso, atrai para si os olhares daqueles que querem conhecer a história do Piauí. Muito obrigado, Frederico Rebelo, pelas suas palavras. Bom, então agradecemos a presença de todos e tenham uma boa noite.